Bom, pessoal, vou apresentar aqui o trabalho de conclusão de curso apresentado na FATEC Osasco no ano de 2021 por eu, Bento Alexandre e Daiane Calderon, tá? O título do nosso projeto é Monitoramento e Controle de Acesso à Internet para Home Office com Tecnologias Web Linux. Bom, vou falar um pouco aqui sobre o papel de cada um nesse projeto, tudo bem? A Daiane, basicamente, o papel principal dela ali foi como arquiteta do projeto, né? Então, assim, ela que deu muitas ideias ali, desenhou muita coisa ali do nosso projeto, né? Muitas ideias interessantes foi ideia dela. E eu atuei ali basicamente como engenheiro, né? Então, eu que eh, fez ali boa parte das coisas funcionarem, se conectarem na parte de código, tudo bem? E o que eu gostei muito desse trabalho foi essa união de ideias, né, de skills, de habilidades que resultou nesse projeto, né? E isso que eu gostei bastante. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, dando uma introdução aqui sobre o porquê, né, do nosso projeto. Primeiro vamos entender o porquê. Então, no início do ano de 2020, inicia a crise da pandemia do Covid-19. Com o avanço dessa pandemia, foi adotado como medida de proteção pelas empresas o trabalho em home office. Com o aumento do trabalho em home office, aumentou também os ataques cibernéticos. Tá? Temos dados aqui interessantes, tá? Tem uma pesquisa aqui do ano de 2020 que diz que durante a pandemia, 46% das empresas adotaram o trabalho home office, tá? Temos outra pesquisa do ano de 2021 que diz que crimes cibernéticos aumentam 75% na pandemia. Tudo bem? Então vamos lá. Com esse problema, né, a falta de segurança em redes domésticas já é um problema conhecido mesmo antes da pandemia, tá? E com o aumento do trabalho home office, aumentou é, esse problema, né? Porque aumentou o trabalho home office, aumenta também os ataques cibernéticos, tudo bem? Então, pensando nesse problema, pensando numa solução para minimizar os efeitos desse problema, decidimos criar um monitoramento e controle de acesso à internet para home office acessível para pessoas de baixa renda. Tudo bem? Então, um projeto ali que o custo não pudesse sair muito alto. E fora o objetivo geral, temos também os objetivos específicos, que é o controle de acesso à internet, monitoramento de acesso à internet, ACLs do Proxy Squid com blacklist geradas de forma automática, receber mensagens através do Raspberry Pi com informações sobre o estado do sistema, tá? Todos esses itens serão explicados durante a apresentação. Bom, aqui nós temos a representação de uma rede comum doméstica, provavelmente que você tem aí na sua casa também. Então, basicamente, temos um roteador que faz essa conexão com a internet, temos um navegador e o seu computador. E numa rede doméstica comum, nossa navegação com a internet acontece sem nenhuma restrição. Então, eu navego ali na internet livremente, sem nenhum bloqueio, sem nenhuma restrição. Tudo bem? Esse aqui até fala que é um navegador sem um proxy, né? Um exemplo. E já numa rede doméstica com proxy, tá? Como mostra aqui o símbolo
o nosso navegador aqui, ele tem uma restrição de acesso à internet, tá? Então, intermediando essa conexão com a internet entre você e o roteador da sua casa que faz o acesso à internet, temos aqui um Raspberry Pi, né, que tem um sistema operacional Ubuntu e tem um proxy, tá? Um servidor proxy que ele é responsável por fazer esse bloqueio de acesso, né? Então ele pode bloquear determinados sites, conforme determinado, você pode bloquear esse acesso. Então é um acesso com uma restrição. Esse seria uma rede doméstica com proxy. Bom, mas o que é o proxy, né? O que vem a ser um proxy? O proxy, eu vou explicar ele aqui, ele é parte principal do nosso projeto, tá? Então, o proxy ele atua aqui como intermediador entre conexões na internet feitas a partir de você. Então, quando aqui na sua rede da sua casa, quando é feita uma conexão com a internet, passa por esse servidor proxy, tá? Passa por aqui para depois ir na internet, pegar essa informação, vamos supor a página do YouTube, passa aqui por um filtro e entrega para você aqui, tá? E qual que é duas características aqui principal do servidor proxy? O primeiro aqui é acelerar a navegação, né? Porque ele armazena em cache páginas estáticas que é consultada com frequência. Então vamos supor aqui que você faz uma conexão com a internet para acessar o YouTube. Então quando você vai fazer o acesso ao YouTube pela primeira vez, você vem aqui, consulta no proxy, não tem nenhum cache aqui, ele vai lá na internet, no servidor DNS e traz essa página do YouTube para cá, salva em cache e entrega para você. Na próxima vez que você for fazer um acesso ao YouTube, ele vai vir aqui no servidor proxy, ver que já tem esse armazenamento em cache aqui dessa página e entrega para você. Então você vê que ele cortou o caminho, ele não precisou mais ir lá para ter essa página, o próprio servidor já entrega. Então por isso que ele acelera a navegação fica mais rápida, né? E o principal aqui é o controle de acesso, né? Então ele permite criar ACLs. O que são ACLs? É Access Control List, lista de controle de acesso, que consiste em um conjunto de regras do tipo aceitar ou negar. Ou seja, eu posso criar aqui dentro do meu servidor proxy uma lista. Dentro dessa lista eu posso colocar sites que eu quero que sejam bloqueados. Então, quando você vai fazer uma conexão com a internet, ele vem aqui no proxy, consulta essa lista. Ah, tá nessa lista? Pode acessar. Não tá nessa lista? Pode, na verdade, tá nessa lista, não pode acessar. Se não tiver na lista, ele vai receber aqui, né? Se tiver na lista, vai ser bloqueado. Depende do tipo da lista, se é de bloquear ou aceitar, tudo bem? Mas ele tem esse filtro através dessas ACLs. Bom, temos também, fora as características, dois tipos principais, né? Que é o transparente. O transparente não é necessário configurar a máquina cliente e o não transparente que é necessário configurar a máquina cliente. Tudo bem? Então, no nosso projeto, nós estamos utilizando o proxy não transparente, tá? Então, qual que é a desvantagem dele? A desvantagem é que você tem que ir lá na máquina cliente fazer a configuração do proxy, que nem mostra a figura aqui. A vantagem é que se caso esse servidor proxy falhar, basta você desabilitar o proxy no navegador ou nas configurações de rede do seu computador e você continua navegando na internet. Não vai ser interrompido o seu trabalho por causa de um problema no servidor proxy, tá? Isso já no proxy transparente já seria um problema. Se o servidor vir parar, tem umas configurações mais complexas que precisam ser configuradas para você voltar a acessar a internet. Bom, tecnologias do nosso projeto. O nosso projeto não consiste basicamente só no proxy, tá? Temos muitas outras aí
tecnologias, né, que fazem parte desse projeto. Eu vou explicar aqui por cima cada uma delas, mas mais para frente eu vou detalhar cada uma delas. Então aqui temos de hardware o Raspberry Pi 3 modelo B. Sistema operacional tem o Linux Ubuntu Server. O WebMe é a interface web para administração. Proxy Squid é o controle de acesso à internet. O SARG, que ele faz, ele gera relatórios de acesso à internet. Fazemos uso também do bot do Telegram. Utilizamos scripts Python que se conectam na API. E o Shell Script, que automatiza aí partes das tarefas. Bom, começando aqui pelo Raspberry Pi, tá? O 3 modelo B, é um hardware bem pequeno, aproximadamente ali do tamanho de um cartão de crédito. A característica principal dele aqui é que tem apenas 1 GB de memória RAM. Bom, o sistema operacional escolhido foi o GNU Linux Ubuntu, né, do tipo server. Tá? O tipo server ele não possui interface gráfica, ele é apenas linha de comando, como mostra essa figura. E por que escolhemos um sistema operacional sem interface gráfica? Devido ao seu baixo consumo de processamento. Como o nosso dispositivo Raspberry Pi tem apenas 1 GB de memória RAM, então é, é mais útil esse tipo de sistema operacional que não consome muito processamento. Bom, utilizamos também o WebMe. O WebMe ele é uma interface web para administração. Como o nosso sistema operacional não tem uma interface gráfica, utilizamos esse serviço que faz essa interface gráfica para o usuário. Então, ele é um serviço que é acessado a partir do seu navegador, tá? Então, a partir dele, podemos gerenciar e configurar serviços que estão instalados ali no Linux. Aqui mostra a imagem dele, né? A interface gráfica. Bom, utilizamos também o Proxy Squid, né? Que é o serviço ali que permite fazer o controle de acesso à internet, ou seja, permite eu fazer um bloqueio, tá? Aqui nesse lado direito temos a interface gráfica que é gerada graças ao WebMe, né? E temos os botões aqui de configuração, tudo de forma simples para o usuário. Bom, utilizamos o Sarg, tá? Que é um gerador de relatório do Squid, então a partir dele que fazemos o monitoramento de acesso à internet. Então nesse relatório é possível ver diversos tipos de relatório. Um deles é o que as máquinas dentro da sua rede acessou, né? Quais sites que foram acessados, né? A partir das máquinas. Essa interface gráfica também é possível ver através do WebMe. Bom, utilizamos o Telegram, tá? Mas do Telegram utilizamos apenas um bot de mensagens, tá? O bot de mensagens é um bot ali onde você pode automatizar conversas, né? Mas nessa parte nós utilizamos o bot apenas para receber mensagens a partir do Raspberry Pi. Então aqui nessa imagem temos um aplicativo desktop do Telegram. Temos um bot aqui configurado e aqui tem mensagem sendo recebida do Raspberry Pi. Tudo bem? Bom, utilizamos nesse projeto um conceito de API, que é Application Programming Interface. Bom, a API é uma aplicação que permite fazer uma interação ou consulta em outra aplicação através de um programa. Basicamente, é bastante comum a utilização de 2 tipos de API, que é a API com interação, tá? Um exemplo de API com interação é a API do Instagram. Então, essa API do Instagram permite eu fazer um programa que conecte nessa API e envie mensagens de forma automatizada para o Instagram, podendo fazer assim publicações automatizadas. Outra API bastante conhecida é o de consulta à base de dados. Um exemplo é a API de CEP, né, onde geralmente eu vou fazer um cadastro ali num site
e eu coloco o CEP e ele já me completa com o endereço. Esses endereços, essa base de informação, geralmente fica nessa API e não no site onde eu estou digitando essas informações, tá? Então ele faz uma consulta nessa base de dados. Tudo bem? Bom, nesse conceito de API, nós utilizamos o Python, a biblioteca Teleport, tá? Que ela é responsável por se conectar na API do Telegram. E utilizamos aqui do Telegram um serviço chamado Botfather. A partir desse Botfather, nós podemos criar bots, tá? Então aqui no lado direito tem a imagem do celular e tem um bot que a gente chama ele de Squid, tá? Então, no Raspberry Pi tem um script Python que se conecta nessa API e manda informações sobre o estado do sistema para esse dispositivo. Então ali é possível, eu consigo ver se o sistema ainda está funcionando, o que está acontecendo dentro dele, tá? Então essa é uma API com interação. Bom, ainda no conceito de API, utilizamos o Python Requests, que é a biblioteca Requests do Python, tá? E o URL House. O URL House é uma API que fornece uma base de dados, tá? Ele fornece listas de domínios e URLs, tá? São listas ali de sites maliciosos, tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho um script Python aqui que roda no Raspberry Pi. Ele se conecta nessa API, é, pega esse dados de informações, todas essas listas aqui, e salva numa lista aqui no próprio código Python. E essa base de informação é salva nesse arquivo. O que vem a ser esse arquivo? Esse arquivo é uma CL do Proxy Squid do tipo negar, ou seja, qualquer informação que cai ali, endereços de domínio e URLs, já é feito o bloqueio de forma automática pelo proxy que está instalado aqui. Tudo bem? Então, tudo que cai aqui nessa lista já é bloqueado. Então, por isso que ele tem um nome de blacklist, né? Porque são sites maliciosos que estão sendo salvos nessas listas. Bom, nós utilizamos o Shell Script, que é uma linguagem de programação Linux, né? Então, a partir do Shell Script é executado esses scripts Python, tá? Então, os dois scripts Python que se conectam na API é executado a partir desse Shell Script. Bom, no Shell Script também, antes dele fazer a execução, ele faz uma validação de memória, tá? Ele verifica ali se tem pelo menos 50% da memória RAM disponível antes de atualizar as blacklists, né? Se tiver a memória excedida, tá? Ele não atualiza a blacklist, porém ele mantém a última que foi salva. Então eu ainda tenho aquela última lista salva e ele vai continuar fazendo o bloqueio daquela. Ele só não vai adicionar novos itens, tá? Porque a API de URL, né, de domínio do URL House, diariamente está sendo atualizada. De tempo em tempo, minutos e minutos, está sendo atualizada aquelas listas. Então, todo dia pode ter novas listas de domínio, URLs, e como é atualizado diariamente, essa lista sempre está aumentando. Por isso que tem essa validação de memória RAM. Bom, utilizamos aqui para automatizar parte dessa tarefa o crontab, tá? Que é um serviço do Linux. Ele é um agendador de tarefas, tá? Então ali todos os dias, às 8 da noite, é enviada a mensagem para o Telegram, né, com informações sobre o estado do sistema e atualizadas as blacklists.
e também no final do dia é gerado relatórios de acesso à internet pelo SARG. Então, no dia seguinte eu consigo, através desses relatórios, eu consigo ver tudo que foi acessado na internet no dia anterior. Bom, aqui é um exemplo de bloqueio de acesso web, né? Então, se eu acessar um site que está numa blacklist, a imagem que deve aparecer é essa. Pode mudar a informação de acordo com o navegador que é utilizado, ou a forma que está sendo bloqueada pode mudar a informação. Bom, então, falando de blacklist, né? As blacklists que temos ali, nessa data que mostra na apresentação, é, tem mais de 1.200.000 URLs e mais de 1.300 domínios. Ou seja, as blacklists ali, que é gerada de forma automática e já é bloqueada automaticamente pelo Squid, são todos esses conteúdos que estão aqui na tela. E esses conteúdos são todos sites maliciosos. Ou seja, eu já tenho esse bloqueio sendo realizado de forma automática. O usuário ele não precisa configurar isso, não precisa mexer isso, ele não precisa se preocupar com isso. Ou seja, isso já é um bloqueio de forma automática que o sistema faz. Ou seja, essa parte aqui, digamos que é a cereja do bolo do nosso projeto. Tudo bem? E qual que é o custo do nosso projeto, né? O kit do Raspberry Pi 3 modelo B, fonte mais dissipador de calor e case saiu por R$ 398. Um micro SSD de 64 GB, R$ 75, totalizando aí R$ 473. Tudo bem? O micro SSD ele pode ser utilizado um de menor tamanho, o de 32, que ainda vai sobrar espaço, tudo bem? Nós decidimos utilizar o de 64 GB, obviamente por questões de teste, né? É um protótipo, então não sabíamos o quanto que iríamos utilizar de espaço em disco. E software são todos open source, não tem custo nenhum, tá? Ou seja, não precisa adquirir uma licença, pagar, tá? Então, são tudo de open source, código aberto, não tem custo. Então, o total do projeto basicamente é R$ 473 nessa data aqui. Eu vou mostrar agora o nosso projeto funcionando na prática. Então, tem um vídeo que eu vou passar agora, mostra eu configurando os acessos, vai mostrar o projeto funcionando na prática para nós podermos entender melhor como funciona isso aqui. Terminando o vídeo, eu volto aqui e a gente fecha na conclusão, tudo bem? Então, vamos para o vídeo. Bom, vou mostrar aqui o projeto, né? Como está a instalação do projeto de TCC, meu, né, Bento e da Daiane. Bom, aqui tem a caixa do produto, né? É o Raspberry Pi 3, modelo B. Aqui está o dispositivo, ele está dentro de um case conectado diretamente ao roteador. Tem saída aqui HDMI de vídeo, saídas para mouse e teclado, né? Mas não é necessário, a gente vai acessar ele remotamente. Então aqui tem a conexão via terminal, onde você pode se conectar ele via terminal, né? Aqui mostra o IP dele, que é o 5010, e aqui tem a interface gráfica, onde você pode acessar ele remotamente para fazer as alterações. Tudo bem? Eu vou mostrar lá no computador como que é feita essas configurações. Então, vindo aqui no computador, vou logar no painel de administração. Aqui é possível fazer as alterações no Linux. Já na página inicial, ele já mostra informações de hardware em tempo real, né? Aqui eu tenho servers. Eu tenho um serviço aqui que é o Squid e o Sarg, que gera relatórios de acesso. Eu vou aqui no Sarg.
Aqui eu consigo, nesse botão, consigo ver o que está sendo acessado na minha rede, né? Então tem por data aqui, eu vou na última data. Aqui eu estou vendo que um computador só que acessou a internet, eu clico aqui e eu consigo ver os sites que foram acessados. A partir daqui eu poderia realizar um bloqueio, né? Aqui no Squid eu tenho aqui controles de acesso, né? Esses últimos arquivos aqui com .acl no final são as ACLs, listas de controles de acesso. Então aqui que eu defino o que é bloqueado, né? Tem as blacklists que eu vou explicar daqui a pouco. Elas são geradas automaticamente, o usuário não mexe aqui. Então o usuário iria mexer nessa parte de domínio e de expressão, que é bloqueio por palavra, né? Então aqui de expressão eu tenho a palavra mint sendo bloqueada. Aqui no domínio eu tenho o twitter.com sendo bloqueado, né? Eu vou no navegador aqui onde está configurado o Plox e eu posso ver aqui que o Twitter está sendo bloqueado. Aqui onde tem a palavra mint está sendo bloqueado e outros sites não é bloqueado porque não está naquela lista. Então eu posso navegar normalmente e posso bloquear aquele conteúdo que eu desejar, né? Aqui ainda nas blacklists, né, tem um script Python que ele aqui estão todos os scripts, aqui estão as blacklists, então tem um script Python aqui, né? Deixa eu listar aqui por script Python. E eu tenho esses dois scripts aqui, o de domínio e de URI, que são scripts Python que se conecta no site do URL House, traz aquele conteúdo e salva aqui nas blacklists. Então, aqui é o site que fornece a API. Se eu clico aqui, ele tem uma lista aqui de domínios que eu posso bloquear, né? Eu vou entrar dentro de um script desse para a gente ver o conteúdo. Aqui temos o modo requests, né, para fazer a requisição web e o RE, que é o regex, né, para fazer um filtro ali. Então aqui ele está acessando o site, pegando o conteúdo, abrindo esse arquivo blacklist, né, e salvando todo esse conteúdo dentro dessa blacklist. Tá. Então, além dos scripts de domínio, que é os que geram as blacklists, temos aqui também scripts, que é esse limite e o verificar, que são scripts que se comunicam com o Telegram, né? Então, o Telegram aqui ele recebe mensagens do meu dispositivo para saber se ele está funcionando corretamente, né? Então, eu vou abrir um modelo que eu fiz aqui, que é o oculta ID, que se conecta no bot por segurança. Então, esse aqui, temos aqui o módulo aqui que se conecta, né? Permite conectar no bot. Aqui seria o ID do bot. Aqui o ID da mensagem e o que, que ele está enviando. Ele está enviando o conteúdo desse arquivo TXT, né? Que esse conteúdo é gerado através de um shell script, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então vamos verificar o que tem dentro desse arquivo aqui TXT. Ele está aqui, ó, esse arquivo TXT. Vou ver o que tem dentro dele. Ele tem esse conteúdo aqui, pode ver que está falando que o proxy foi configurado com sucesso. Tem a data aqui. Eu vou ver aqui no meu Telegram. Ele está aqui, ó, ele foi enviado. Tá? Então deixa eu entrar aqui no script principal. Então esse script principal, ele antes de ele gerar as listas, as blacklists, ele faz uma verificação de memória, né? Então se a memória, o total da memória for menor ou igual que a metade da memória, então ele atualiza as listas. Então ele faz o que? Ele limpa as listas, reconfigura, limpa o cache aqui, executa esses scripts que se conectam na API, atualizando as listas. Aqui tem umas tratativas, né, que ele remove domínios de uma lista de URL e transforma em lista de domínio.
né? Aqui tem algumas contagens de domínios e URLs que vai ser enviado lá para o Telegram. Ele vai salvar essas mensagens em vermelho aqui no arquivo verificar txt junto com alguns comandos do sistema. E aqui ele vai executar o script Python que vai enviar essa mensagem para o Telegram. Então, se a memória RAM estiver um pouco cheia, conforme o especificado lá em cima, ele não vai atualizar as listas. Ele não atualiza a lista, porém, ele dá uma limpada aqui na memória cache, né, para não continuar aumentando a memória cache, e envia essas informações falando que o limite de memória RAM foi atingido. Então, ele fala que o limite de memória RAM foi atingido, porém, a blacklist que foi configurada anteriormente continua e o serviço continua rodando. Eu vou executar aqui o script para a gente ver chegando isso no Telegram na hora. Então aqui eu estou executando esse script, que é o script principal, o main. Então esse shell script ele faz uma verificação de memória RAM e depois que ele verificou a memória RAM, de acordo com a condição lá, ele vai executar o script necessário. Aqui ele já chegou aqui no Telegram. Vamos ver o que chegou aqui, ó. Então ele falou aqui que o limite de memória RAM foi atingido, tem a data e horário, né, que é o mesmo que está aqui. Fala que o estado do serviço está ativo e rodando, né? Informações de hardware e aqui o contato dos administradores, né, que são nossos e-mails. Então esse script eles são executados todos os dias. Vou mostrar aqui. É esse aqui, ó, às 8 horas, todo dia é executado esse script principal e no final do dia é executado o SARG, que é para gerar o relatório do que é acessado, né? Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigado. Bom, voltando aqui para a apresentação, tá? Então chegamos aqui na conclusão. Então atingimos nosso objetivo final, que é fornecer uma ferramenta simples, que além de controlar e monitorar o acesso à internet, também disponibiliza uma segurança nativa por meio da blacklist, que é gerada de forma automaticamente. As diversas tecnologias utilizadas não só contribuíram para o resultado final desse projeto, mas também para a evolução do nosso aprendizado. Ficamos felizes em conseguir integrar diversas disciplinas nesse projeto. Então, pessoal, é isso. É, a gente utilizamos aí o Raspberry Pi de apenas 1 GB de memória RAM. Tem no mercado Raspberry Pi de 4, 8 GB, tá? Que utilizando o Raspberry Pi de 4 GB, poderia ser integrado mais ferramentas de segurança, como IDS, IPS, porém o projeto não iria ficar acessível. Como a ideia era um projeto acessível, nós tivemos que usar o Raspberry Pi de 1 GB RAM e extrair o máximo, né, que a gente pôde desse dispositivo com essa limitação. Então, o legal assim, eu creio que do nosso projeto é utilizar uma ferramenta com apenas 1 GB de memória RAM, um dispositivo com apenas 1 GB de memória RAM e manter ali o bom funcionamento do projeto. Tudo bem? Bom, pessoal, termino por aqui. Eu agradeço. Obrigado.